No Centro Desportivo desta semana, convidámos o nosso entrevistado a vir ao estádio João Cardoso, em Tondela. Rodrigo Cavaleiro é o presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate da Violência no Desporto e vai estar connosco para projetar o início da época desportiva no futebol profissional. Rodrigo, começo com uma pergunta geral. O que é e como é ser o presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate da Violência no Desporto? Eu diria que é um enorme desafio. É um desafio porque sabemos o histórico que temos também em termos nacionais quanto a alguns incidentes, alguns dos quais bastante mediatizados em termos de fenómenos de violência associada ao desporto e sabemos também que, por outro lado, as medidas que temos que implementar carecem de algum tempo para surtir efeitos. Portanto, não só o desafio em si de resolver esses problemas, de melhorar o panorama que temos em termos nacional, mas, por outro lado, conseguir estar à altura das expectativas, nem sempre realistas, da população que, tão farta destes problemas, por vezes desejaria que quase por milagre se conseguisse, num estalar de dedos, fazer desaparecer todos os problemas de violência associada ao desporto. E como tal, o trabalho que temos feito, que se tem centrado essencialmente em duas perspectivas, uma mais do ponto de vista imediato na sanção deste tipo de infrações, quando se tratem de contraordenações, porque aí a autoridade pode aplicar sanções, o que se pretende que seja feito de forma firme, mais rápida e mais consequente. Esse era um desafio que tínhamos mais imediato, mas depois, numa outra perspectiva também, lançar as bases para medidas de transformação a médio e longo prazo. Mas, sem dúvida nenhuma, falamos de um enorme desafio, porque as expectativas são sempre de tal forma elevadas e nem sempre realistas para aquilo que é possível fazer e que é necessário ter alguma paciência para ver as medidas a terem o efeito desejado. Olhando para aquilo que é o comportamento dos adeptos portugueses comparado com o comportamento de outros adeptos de campeonatos europeus, acredita que estamos num bom caminho? Qual é a análise que faz e que comparação é que faz entre estes adeptos? Bem, desde logo, o nosso ponto de partida, felizmente, não é tão grave como em alguns outros países, da Europa até. E, portanto, desse ponto de vista, temos uma vantagem. Temos também uma vantagem naquilo que têm sido as medidas que Portugal tem tomado do ponto de vista legislativo, de adotar e de reconhecer um novo modelo que está neste momento instituído pelo Conselho da Europa, que é pela Convenção de Saint-Denis, que é um modelo tripartido, que assenta em três grandes pilares da segurança, da proteção e da qualidade de serviço ou da hospitalidade, reconhecendo que não só os assuntos de segurança propriamente ditos, mas também o receber bem os adeptos é um aspecto fundamental para que os espetáculos esportivos sejam mais seguros e mais acolhedores. E, portanto, falamos aqui de uma transição do modelo antigo, muito mais securitário, muito mais focado nos adeptos violentos, para um modelo mais abrangente, mais holístico. E, portanto, Portugal leva vantagem também nessa medida, uma vez que foi um dos primeiros 16 países a aderir a esta convenção, inclusivamente já a ratificámos. Em termos dos incidentes que temos, não podemos desvalorizá-los e dizendo eu que não estamos num ponto de partida tão preocupante quanto outros países, a verdade é que temos problemas, temos que os assumir, temos que olhar de frente para eles e esse é o primeiro passo, diria eu, para podermos depois resolvê-los e melhorar, exatamente. Rodrigo, estamos no início da nova época desportiva e é inevitável falarmos do tão esperado regresso do público. Estamos aqui no lugar onde eles quiseram estar durante este ano e meio de pandemia. Como é que se prepararam para este regresso do público aos estádios? Bem, sabíamos que existe, aliás, uma grande ansiedade, em especial pelos adeptos mais fervorosos e que vivem os espetáculos esportivos com maior paixão, uma grande ansiedade de regressar aos espetáculos esportivos e felizmente assistimos agora à decisão de permitir esse mesmo regresso às competições profissionais, reconhecendo-se que há condições para o fazer. Nós fomos assistindo ao longo da época passada também, à medida que íamos passando por altos e baixos das diferentes ondas da crise pandémica que todos vivemos, a momentos de maior respeito pelo confinamento geral ou a determinados momentos em que, de facto, as pessoas estavam já muito ansiosas de vir para a rua. Os extremos, quase, não é? Os extremos, exatamente. Os espetáculos esportivos sempre também como um pretexto para essas concentrações grupais e tivemos, de facto, um exemplo máximo disso, diria eu, nos festejos do campeão nacional
por parte dos adeptos do Sporting Clube Portugal, no final da época passada, e sabemos que, no fundo, toda esta atenção, todo este foco desses mesmos adeptos agora está no regresso aos próprios recintos desportivos, o que nos poderá trazer alguns desafios adicionais. Mas, de facto, é uma coisa em que temos todos de trabalhar em conjunto, e nós preparámos, fazendo diversas reuniões com todos os parceiros que trabalham estas matérias, seja os organizadores de competições, em particular, e porque falamos de futebol, a Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol, as forças de segurança, quer seja com a PSP, quer seja com a GNR, também outras reuniões que fomos tendo com outras instituições também relevantes para estas matérias e, enfim, o trabalho que fomos desenvolvendo preparatório foi precisamente na tentativa já de acautelar e trabalhar também em conjunto para que possa existir esse regresso dos adeptos em segurança aos recintos esportivos. Porque este é o outro aspecto que a Convenção de Saint-Denis também nos diz, ou seja, por um lado, excluir os adeptos responsáveis por este tipo de comportamentos dos espetáculos esportivos e, por outro lado, trabalhar na integração, na inclusão, no bom acolhimento de todos os demais adeptos que estão ali por bem, que estão ali para assistir a um momento de festa, para se divertir, com respeito também pelo próximo. E, portanto, trabalhando estas condicionantes, é possível a médio e longo prazo que os espetáculos desportivos sejam, só por si, menos conflituosos. Não tem que ser um rufar de tambores em que os clubes se confrontam e os seus adeptos como se fossem para uma guerra. Não. Há muitíssimos bons exemplos onde alguns atos de hospitalidade que o clube da casa tem para com o visitante, ou vice-versa, porque também às vezes determinados gestos do visitante para com o visitado e que depois são pequeninos gestos que também contagiam o próprio público, haver maior antagonismo entre os próprios agentes desportivos ou maior proximidade e amizade, transfere-se obviamente para as massas de adeptos. Rodrigo, passamos então aqui àquilo que estava a falar há pouco do cartão do adepto, que lá está, é mais uma regra, uma forma de combater esta violência no desporto, no caso no futebol. Perguntar-lhe em que é que consiste e como e porquê é que surgiu. Muito bem. O cartão do adepto é uma medida que tem já o seu histórico na última alteração legislativa no regime da segurança dos espetáculos esportivos. Portanto, estamos a falar de todo um processo de revisão da que então era chamada Lei da Violência no Desporto, que entretanto já mudou o seu nome, que surge após o episódio de Alcochete. Em termos cronológicos, esta foi a sequência, houve um amplo debate na Assembleia da República com diversas novas medidas. Portanto, estamos a falar de um pacote mais alargado de medidas que entraram em vigor em setembro de 2019, de forma genérica. A lei entrou em vigor, as alterações à lei entraram em vigor em setembro de 2019, depois de uma ampla discussão na Assembleia da República, e a medida do cartão do adepto, como hoje é conhecida, foi também uma dessas medidas e que na altura foi aprovada pela Assembleia da República, com todos os partidos que foram ouvidos e que integraram este debate também a participarem e sem que nenhum se mostrasse contra, e portanto por larga maioria foi aprovado e eventualmente houve abstenções, mas não houve nenhum voto contra, por assim dizer. Isto para dizer o quê? Portanto, é uma medida que não surgiu hoje, tem já o seu histórico neste processo legislativo, que inclusivamente é anterior à Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto. Agora, pelaquilo que é a missão da autoridade, fazer cumprir este regime jurídico, foi também dada a missão à autoridade de implementar esta medida que o legislador entendeu necessária para combater os fenómenos de violência associada ao desporto. Em que é que consiste? Consiste na definição para as competições profissionais e de risco elevado, apenas para essas. As competições profissionais são apenas as da Liga Portugal, portanto, primeira e segunda Liga, é disso que estamos a falar, e depois de outros espetáculos desportivos que tenham um despacho formal de qualificação de risco elevado, obriga os clubes em prova a definirem antecipadamente, no início da época, e de fazer aprovar junto de diversas entidades, tais como o organizador da competição, neste caso a Liga, junto também das forças de segurança e da autoridade, que seja aprovada uma zona com condições especiais de adeptos, para o setor visitado e o setor visitante, e que, em princípio, para aquilo que está construído no regime jurídico, é aquilo que nós conhecemos como as zonas habitualmente frequentadas pelos grupos organizados de adeptos, das claques. Portanto, é uma zona que se entende que terá outras condições de segurança, que deve estar assim definida, e que seja pré-definida para quem queira fazer uso dos artefactos de claque,
das tarjas gigantes, das bandeiras de elevada dimensão, dos megafones, dos tambores, toda aquela parafernália de artigos associada habitualmente aos grupos organizados de adeptos. E que quem quiser assistir ao futebol nessas zonas, ninguém é obrigado a fazê-lo, mas quem quiser assistir nessas zonas tem que se munir, tem que ter não só o bilhete que lhe permita ver o jogo naquele setor, mas também ser titular do cartão do adepto. Portanto, o cartão do adepto basicamente é isto, é um título que nos permite ver os jogos das competições profissionais ou de risco elevado naquelas zonas que tradicionalmente são as zonas dos grupos organizados de adeptos, mas que não são apenas reservadas a adeptos dos grupos organizados de adeptos. Qualquer adepto comum que queira tirar este cartão é livre de o fazer e é livre de assistir nestas zonas. Rodrigo, não posso deixar de falar das contestações que têm vindo a ser alvo deste cartão de adepto nas redes sociais. Vários grupos têm contestado, inclusive foi lançada uma petição pela Associação Portuguesa da Defesa do Adepto com o objetivo de levar o assunto à discussão na Assembleia da República. Esta associação defende, e passo a citar, Rodrigo, se me permitir, que o cartão de adepto configura-se como mais um atentado à liberdade de expressão e de associação dos adeptos em Portugal, e ao contrário do que querem passar para a opinião pública, esse cartão vai afetar não só os grupos de adeptos, como qualquer outro adepto. Como é que o Rodrigo e a autoridade também veem estas opiniões e de que forma é que refutam, por assim dizer, e que se defendem destas opiniões? Bem, nós respeitamos essa opinião, sabemos que a Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, também pela representação que faz de diversos grupos organizados de adeptos, acaba por assumir aqui uma vertente interessada em todo este processo e respeitamos essa visão que tem sido feita. Da parte da autoridade, enquanto implementador da medida, cumpre-nos apenas levar por diante aquilo que o legislador entendeu como essencial, implementar o melhor que podemos, criando, naquilo que é a parte que nós podemos intervir, o mínimo de constrangimentos possíveis para os adeptos. E acompanhamos com muita atenção também todo este processo da providência cautelar que foi colocada pela APDA e que de resto já teve o seu desfecho e, portanto, o Tribunal não deu provimento ao interesse, àquilo que foi manifestado pela APDA e, portanto, mantém-se todas as condições de legalidade para que o cartão tenha condições para andar. Portanto, não nos cabe aqui emitir uma opinião quanto àquilo que é avançado pela APDA, sabemos aquilo que é a opinião que emite e respeitamos-la. Do ponto de vista das condições para tirar o cartão, simplificámos ao máximo para também facilitar todo o processo para todos os intervenientes. Estamos a falar de algo que se consegue facilmente, recorrendo ao portal do adepto, tirar em cerca de 5 minutos, diria. As pessoas têm que ser detentoras da chave móvel digital, que é um serviço associado ao cartão do cidadão, que toda a gente poderá ter. E com base nessa chave móvel digital faz o login no portal do adepto e imediatamente pode identificar até 3 clubes com os quais se identifica e gostaria de ver e sobre os quais gostaria de estar presente também nos recintos desportivos. Portanto, fica aqui desde logo a indicação dos clubes para os quais ele poderá acompanhar, seja na condição de visitado ou de visitante, nas zonas com condições especiais de adeptos. Estamos a falar do pagamento depois de uma quantia de 20 euros para um cartão que tem uma validade de 3 anos, que foi também o valor que se entendeu e que ficou definido depois em despacho como o valor que iria cobrir as despesas, não só da emissão do cartão, mas toda a parte da assistência também que é prestada, de expedição, custos de expedição e outros, a construção da plataforma, etc. Portanto, no estudo que foi realizado e o despacho que foi depois publicado em Diário da República, é este o valor, também é um valor que consideramos, que acho que também facilmente se entende que comparativamente aos preços dos bilhetes e tendo o cartão uma validade de 3 anos, também não é um valor muitíssimo elevado. O que é que acontece também? Para estas zonas com condições especiais, os bilhetes são obrigatoriamente vendidos, pelo que diz também a legislação, por via eletrónica. Ou seja, há aqui determinadas questões que nós entendemos que sejam menos convenientes, diria eu, para alguns grupos organizados de adeptos, atendendo à questão às vezes da cedência dos bilhetes que acontecem em larga escala, que depois são redistribuídos e em alguns casos, como temos conhecimento, facilita até a questão da venda ilícita de bilhetes, a revenda depois que é feita com benefício para algumas partes e em prejuízo de outras, obviamente. Portanto, este mecanismo da venda eletrónica vem também contrariar um pouco essa questão
e depois toda uma situação de vetting também que acontece para ajudar a implementação mais efetiva também das próprias medidas de exclusão que eu referi, as interdições de acesso a recinto desportivo. Ou seja, se eu for adepto de um grupo organizado de adeptos que tenha uma medida de interdição ativa, ao ter o bilhete e ao ter o cartão do adepto, de imediato o sistema vai referir que aquela pessoa não pode entrar no recinto desportivo porque tem uma medida ativa. Portanto, desse ponto de vista, também há aqui uma questão que é cautelada e que este sistema vem facilitar. Uma das queixas também que se agarra muito e que se prende muito aqui ao cartão de adepto é o facto de menores de 17 anos não poderem possuir este cartão. Como é que justifica esta idade? É uma forma de não colocar menores dentro destes recintos? O porquê desta idade? Muitas pessoas se queixam isto porque pais querem ir com os filhos ou sobrinhos, o que for, e vem aqui a impossibilidade de poder ser acompanhados pelos menores. O que a portaria refere efetivamente são 16 anos, menores de 16 anos. Foi uma opção também legislativa que esteve sujeita aqui a uma partilha por diversas entidades para que se pronunciassem. Houve algumas organizações, alguns organizadores de espetáculos desportivos que tiveram também esta posição de entender que deveriam ser os 16 anos, eventualmente também pelas questões de imputabilidade criminal, por um lado, porque já a responsabilidade relativamente a ilícitos criminais ou controle nacionais a partir dos 16 anos, mas estamos certos também que daquilo que é o enquadramento que é feito pelo legislador para a aplicação desta medida, isto prende-se também com as questões de perigosidade abstrata ou com o nível de risco que está subjacente a estes setores e às medidas de segurança adicionais. Rodrigo, no que toca a visitantes e a visitados, de que forma é que há esta distinção no próprio estádio? Como é que isto está definido? O clube dono do recinto, o promotor do espetáculo desportivo, tem a obrigação de definir qual é a zona com condições especiais para visitados e para visitantes. No caso da zona para visitantes, tem havido opções distintas por parte dos clubes. A lei confere-lhes também essa possibilidade, ou seja, eles ao escolher a zona e ao submetê-la depois à aprovação, têm aqui determinadas regras que têm que cumprir, mas a escolha é deles. E, portanto, eventualmente, por terem algumas condições já facilitadas naquilo que eram os setores visitante, alguns clubes tomaram a opção de fazer coincidir toda a zona visitante com a zona com condições especiais de adeptos. Isto não decorre da lei, decorre de uma opção do promotor, o que faz com que todos os adeptos que queiram ir com bilhete de visitante para estas mesmas zonas tenham também obrigatoriamente ter cartão do adepto. Mas esta é uma consequência não da lei propriamente dita, mas sim daquilo que foi a opção dos clubes, eventualmente porque já têm as condições físicas estabelecidas para implementar as zonas com condições especiais de adeptos e que assim dispensa de outro tipo de obras ou de alteração das infraestruturas que já têm, mas tem como consequência prática isto, ou seja, eu sou sempre livre de tentar comprar um bilhete para outra zona qualquer do estádio, mas se eu quero estar na zona visitante, num estádio onde o dono do estádio definiu como zona com condições especiais toda a zona visitante, eu também vou ter que ter cartão do adepto. Mas, por outro lado, há muitos recintos desportivos onde isso não acontece e onde o setor visitante surge dividido entre zona para cartão de adepto e zona de visitante normal, ou seja, uma bancada familiar, de ambiente familiar no setor visitante. Mas houve clubes, tanto na Primeira Liga como na Segunda, que não fizeram essa distinção. E há clubes, e alguns entre os grandes, houve opções distintas. Por exemplo, nós sabemos que, indicando aqui apenas o exemplo para já, o estádio de Alvalade e também o estádio da Luz, são estádios que, esta época, as propostas iniciais que foram apresentadas de zona do cartão para cartão de adepto, a zona com condições especiais de adeptos, coincide integralmente com aquilo que eram as antigas zonas de visitante nas chamadas caixas de segurança. Portanto, continuam a ser estas caixas, mas ao fazerem coincidir exatamente com estas zonas de caixa de segurança, que são agora zonas com condições especiais de adeptos, leva a que os adeptos visitantes tenham que ser titulares de cartão do adepto. Este cartão de adepto vem ajudar com o fim das ditas claques clandestinas? É uma forma de acabar com estas claques? Bem, eu tenho que começar por dizer que não concordo desde logo com o tema claques clandestinas. Eu sou livre de me juntar com um grupo de amigos e fazer claque por qualquer clube, inclusivamente dar início a um grupo organizado de adeptos. Isso, em princípio, é sempre bom, é querermos apoiar, é
é participar na festa, é contribuir com cor, com som, contribuir para um espetáculo que se quer festivo. Agora, a questão do registro, que tantas vezes se fala das claques que estão registadas ou que não estão registadas, ou grupos organizados de adeptos, como lhe chama e bem a lei, tem mais que ver com uma condição essencial para que elas possam ser alvo de apoio, para receberem apoios, sejam apoios financeiros, sejam apoios materiais ou logísticos, sejam apoios em termos de facilitação de condições. Para serem elegíveis para esse tipo de apoios, elas têm que estar registadas. E uma das condições que nós sabemos que leva a que os grupos organizados de adeptos tantas vezes não se pretendam registar é também não concordarem com a questão da identificação, do envio da listagem de todos os adeptos que compõem esse grupo organizado de adeptos. Da leitura que fazemos, embora, como tenho dito, como tenho explicado, a medida do cartão do adepto é uma medida que é ainda mais antiga na sua discussão e origem do que propriamente o surgimento da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, mas por aquilo que é a construção da medida, cada adepto que tira o cartão de adepto, obviamente, está a fornecer automaticamente, de forma voluntária, com o uso da chave móvel digital, conforme eu expliquei, com o cartão do cidadão, esses dados ficam registados no cartão do adepto e, portanto, permite que se consiga, por assim dizer, que haja esse registro da identificação dos adeptos que estão nas zonas com condições, ou que podem aceder às zonas com condições especiais de adeptos. Mas, por outro lado, a lei continua a prever a obrigatoriedade de registro de um grupo organizado de adeptos para que ele seja alvo de apoios por parte do clube a que está ligado. Aliás, as condições, para além desse registro inicial, são também o estabelecimento de um protocolo entre clube e entre a sua claque, o seu grupo organizado de adeptos, onde fique definido de que forma é que o clube os apoia, se dá condições financeiras, se é de bilhetes, se é de instalações, todas as condições de apoio que estão previstas e também aquilo que é uma panóplia de deveres e de direitos que têm esses mesmos adeptos e que se não cumprirem com os seus deveres, levará depois o clube ao dever também de cortar com determinados apoios que estão estabelecidos. Ou seja, havia aqui também uma perspectiva disciplinadora nesta questão do registro dos grupos organizados de adeptos que levasse os clubes a ter uma intervenção mais direta no bom comportamento das suas claques, dos seus grupos organizados de adeptos. Só para terminar aqui a questão do cartão do adepto, pergunto-lhe se está confiante que esta medida venha amenizar a violência no desporto, no caso no futebol em específico. Eu acredito que é uma medida que, por ser novidade e também por toda a contestação que gera por parte em especial dos grupos organizados de adeptos, que seja envolta em algum ambiente mais conturbado nestes primeiros jogos e essencialmente nas primeiras jornadas. Espero que com o passar do tempo que haja uma maior normalização e que as pessoas olhem para isto não numa perspectiva puramente persecutória, mas antes como uma medida que pretende conciliar diferentes formas de estar no estádio, que pode estar associada a alguns benefícios e privilégios que os grupos organizados de adeptos também tanto anseiam, como ver os jogos em safe standing areas, ou em pé, como tanto gostam, terem aqui aspectos de coreografia que sejam até depois discutidos com o clube e que possam ser feitos em larga escala, mas por outro lado também tentar identificar de forma mais clara todas aquelas pessoas que são depois os responsáveis por comportamentos violentos ou de intolerância e que não se pretendem que esses próprios adeptos que são responsáveis por essas condutas dão má fama aos grupos organizados de adeptos, levam a que depois tantas vezes haja aqui quase um preconceito injusto para com todos aqueles adeptos que estão nos grupos organizados que não querem mais do que participarem em eventos festivos e que eles próprios não têm comportamentos intolerantes ou violentos. Portanto, como se costuma dizer, há tudo em todo o lado. E aquilo que a própria Convenção de Sandenique, eu que já referi no início, que é tão importante também na forma como encara estes problemas de violência no desporto, excluir os comportamentos e os responsáveis por comportamentos violentos e empoderar os bons adeptos. Portanto, a perspectiva de um grupo organizado de adeptos que se reja por bons valores, que se possa reger também por uma boa inclusão e de passar bons princípios a todos aqueles que se lhe juntam e que está lá apenas na perspectiva de acrescentar cor, de acrescentar festividade e de participar no espetáculo de forma mais apaixonada, isso
em si não nos oferece qualquer problema, bem pelo contrário, devem ser facilitadas condições para que os adeptos possam ter tudo aquilo que são as suas legítimas expectativas, mas obviamente corresponsabilizando e tendo capacidade de filtrar de forma mais eficaz aqueles que são os responsáveis pelos comportamentos violentos. Que esses queremos que se mantenham distantes. Para bem de todos. Claro que sim. Rodrigo, para terminarmos esta entrevista, vou convidar-lhe a vir comigo a campo, deixarmos estas cadeiras para quem quer vir torcer pelo seu clube e vamos agora terminar a entrevista ali no campo. Pode ser? Muito obrigado, pode. Vamos a isso. Olhando para aquilo que já foi feito, o que é que ainda falta fazer para que hajam espetáculos desportivos bonitos, se assim posso chamar? Ainda temos um longo caminho pela frente, porque passando pela aplicação de medidas que primeiro ponham toda a gente a falar uma mesma linguagem, que é a tal linguagem do modelo da Convenção de Saint-Denis, que dê também importância uma forte componente de hospitalidade, é algo que ainda é preciso transformar. Ou seja, nós fomos o país que melhor recebeu no Euro 2004, fomos um exemplo de hospitalidade no Euro 2004, mas quando falamos das nossas competições nacionais, não se fala de hospitalidade, mas sim de hostilidade. Isso tem que ser completamente transformado e isso leva tempo. É uma questão não só cultural, mas também de formação e depois de dinamização, de dinamização de todos os atores que estão no terreno, dos gestores de segurança, os oficiais de ligação dos adeptos, enfim, o trabalho dos agentes desportivos no geral também, naquilo que é o acompanhamento dos seus próprios adeptos, na mudança de mentalidades, de paradigmas e de exemplo, porque o exemplo também é muito importante pela influência que tem nos seus próprios adeptos. E essa é a parte mais difícil e mais longa de se ver resultados, mas trabalharemos seguramente para isso e temos de ter confiança que lá chegaremos. Rodrigo, muito obrigada por esta entrevista. Eu é que agradeço. Agradeço a sua disponibilidade, que sei que tem o tempo contado, obviamente, e espero que esta época desportiva corra bem, sem grandes percalços, sem grandes violências, aliás, sem nenhuma violência de preferência. É o que todos desejamos. E que este cartão de adepto também, no fundo, seja bem aceito por parte dos adeptos e corra tudo pelo melhor. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo.